Record. Agora está. Agora está, maravilha. Então, boa noite a todos, a todas, a quem nos assiste e nos ouve aqui. Boa noite, senhores. Boa noite, né, online, ao vivo, para aqueles e aquelas que nos assistirão posteriormente. Hoje nós falaremos... A Gabi chegou. A Gabi chegou, é verdade. A Gabi chegou. Seja bem-vinda, Gabi. Seja bem-vinda. Obrigada. Meu Deus. Ô, Gabi, eu vejo você e lembro das nossas brincadeiras de infância, Gabi. Já vai começar ele. Ô, Gabi, olha... Só por Deus, não... Deus te dá paciência, viu, Gabi? E não é a de Jó, não, viu? Porque a de Jó foi pequena, perto dessa daí. Meu Deus. O Jó é tranquilo, viu? A vida do Jó era fácil. A gente brincava lá na escada dos fundos na escola, né, Gabi? Não sei de onde você tira essa memória. Não sei, Edinaldo. Ih, me chamou de Edinaldo, lascou, ficou bravo. É bom, hein? É que nem a mãe quando chama com o nome completo. Edinaldo! É isso aí. Não sei de onde tira. Pois hoje, na minha parte da aula, hoje. Nós vamos falar de memória. Meu Deus. Aí, ó. Por isso que ele tá com essa memória hoje aí, ó. Não sei se boa, né? Não sei se boa pra Gabi também. Mas vamos lá. Não, pra Gabi é boa. A Gabi lembra, outro dia ela tava no busão, começou a rir sozinha. A Cá falou que você tá rindo. Não, tô lembrando do meu amigo, brincar de médico comigo. Edinaldo, começa a aula, filho. Vai. Já tá gravando, né? Já tá gravando. Reinaldo, eu tô lascado. A minha aluna me chama. Daqui a pouco ela fala, professor Edinaldo, por favor. Depois eu vou editar isso aqui, porque já tá gravando. Sim, por favor. Então vamos lá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Vamos dar início aqui à nossa aula dessa noite. E, como o Ed falou na quarta-feira passada, de John Locke. Vocês lembram muito bem da fisionomia dele. Quem lembra da fisionomia do John Locke? Ele é parecido com quem mesmo? O técnico do Flamengo. Isso, que era o técnico. Aliás, já caiu outro, né? Já caiu. Rogério Ceni. O Domi caiu também, mas era o Jesus, né? Parecidíssimo com Jesus, o Jorge Jesus. E eles são contemporâneos. Mas, ó, você sabe por que Jesus caiu? Que não apertaram o prego direito. Meu Deus. Louco. Meu Deus do céu. Hoje ele tá acelerado. Hoje ele tá com... É melhor botar ele. Alberto da praça. É melhor botar. Ele tá engraçadinho. Tá engraçadinho. Tá engraçadinho. Hoje ele tá com o espírito do Carlos Alberto da praça. Vamos lá, pessoal. Então, a gente falou semana passada do John Locke, eles são contemporâneos. Em alguns pontos, as ideias se aproximam e em outros se destoam, né? Então, nós vamos ver até um pouquinho sobre isso, para a gente rememorar um pouquinho a aula aí, de quarta passada, e aí a gente mergulha mesmo no pensamento de Berkeley. É bem controvertido para os dias atuais, é lógico, mas ele tinha uma proposta. E a proposta dele, em primeiro lugar, pessoal, é apologética. Ele é um apologista. E o que é uma ideia apologética? Apologética é uma defesa. É você defender algo. Ou seja, e o que ele defende? O que ele quer defender? O cristianismo. Né? Veja que a todo momento nós já estamos aqui no ano de 1700, praticamente, né? Para lá de 1700, e nós estamos ainda falando sobre a igreja, nós ainda estamos falando da influência, né, dessa potência que é a igreja. Ontem nós falávamos na aula, foi bem legal, né? E é interessante a gente rememorar uma empresa, né? Se a gente olhar como empresa, é magnífica a ideia da igreja. Está há mais de 2000 anos no mercado. Você que é empresário aí, né, Anderson? Você consegue lembrar alguma empresa aí que tenha 2000 anos de mercado?
tem, né? Difícil. E a igreja está aí, vem crise, sai crise, o mundo está pleno emprego e as pessoas estão lá felizes porque estão empregadas e estão na igreja. Aí o desemprego bate, as pessoas estão na igreja porque elas precisam de uma força maior para recolocá-las ao mercado de trabalho, né? Agora, algo muito importante que eu vejo nisso, até mudando só um pouquinho aqui o nosso tema, mas eu acho que é um aprendizado para a vida, um aprendizado aqui para todos nós, o quanto é importante que nós participemos e que somos partícipes de treinamentos, de conhecimentos, de estudos, disso que nós estamos fazendo aqui. Porque uma coisa é certa, Jesus treinou os seus discípulos e eles participaram desses treinamentos. Ou seja, então, é que a gente tem uma cultura, às vezes, de que investir em algo, investir em treinamentos, às vezes não é muito vantajoso. Não é o caso de vocês, vocês estão aqui se dedicando, não só investindo... Ricardo, oi. Posso te fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer para um teólogo? Pode, claro. Quando Jesus, vamos voltar lá nos apóstolos e tal, certo. Já era o pensamento criar uma igreja? Ou não. O pensamento da igreja vem após a morte de Jesus? Vem após a morte. Não tinha pretensão nenhuma. Paulo não tinha pretensão nenhuma. Até porque Paulo, que é o maior, vamos assim, representante desse modelo cristão que nós temos hoje, Paulo imaginava, e isso todos os especialistas de Paulo concordam, Paulo imaginava a volta novamente de Cristo, né, para resgatá-los ou para estar com eles em breve. Tanto é que a mensagem de Paulo é diretamente focada no convertei-vos. Convertei-vos, porque em breve, novamente, Jesus estará conosco. Só que as coisas... e aí foi muito interessante, os caras são assim... muito bons. É lógico que existe algo maior também. Não é só a mente humana. Por quê? Porque começou a não acontecer aquilo que Paulo pregava. Então eles esperaram 10 anos, nada. 20 anos, nada. 30 anos, nada. 40 anos, nada. 50 anos, cadê Jesus que não chega? Cadê Jesus que não vem de novo? Cadê Jesus que não se apresenta? E nessa disposição de que Jesus não volta, Pedro vira a pedra que vira a igreja. Né? Então, essa é uma ideia que eles tiveram. Para quê? Para manter também o grupo que vinha crescendo. Então, eu preciso manter. Jesus não volta, nós estamos esperando. Cadê ele? Ele não vem, forma a igreja. Que aí, em conjunto, como ideia de corpo, né, um braço fora do corpo, o que acontece com ele? Se o braço, ele apodrece, né? Ele não sobrevive. Então, vamos manter essa ideia de corpo e como corpo, nós somos a igreja. Então, aí depois começa-se a ideia de igreja e aí foi uma grande, né, até os dias atuais. Então, pois não, Reinaldão. Nessa mesma linha de raciocínio, até um pouco antes de Jesus, também já se falava na questão do fim dos tempos e a vinda de um Messias Salvador. E isso também durou mais de 100 anos, 150 anos. Foram os 2 últimos séculos antes do nascimento de Jesus. Então foi mais de, sei lá, por volta de 150 anos ou um pouquinho mais até. Então, e você vê que essa ideia é uma ideia presente hoje. Nós aguardamos, quem? Os cristãos, aqueles que acreditam, que seguem o cristianismo, está aguardando até hoje. Daqui a pouco ele pode voltar. Tem um texto bíblico que diz que ele vem como ladrão, vem à noite. Ele pode vir daqui a pouco aqui e vai haver o arrebatamento. Todos nós seremos arrebatados. Essa é a ideia do cristão. Nós estamos aguardando esse arrebatamento, como eles aguardavam lá no ano 30, no ano 40, no ano 50, né? Sim. Depois de Cristo. Então, ele é um apologético, Berkeley. E a apologética dele é uma apologética imaterialista. E nós vamos ver o que seria essa ideia imaterialista de Berkeley
e que também está vinculado com o idealista, são correntes filosóficas. Né? Então, a gente vai ter depois o idealismo alemão e tal, mas ele é contra a matéria. Para ele, a matéria não existe. Só existe nas nossas ideias. Então, é isso que nós vamos ver um pouco. É um dos filósofos mais interessantes que eu já li. Ele é um metafísico radical. A metafísica dele é radical. Você vai. Radical. É muito legal. Não é pouco legal, não. Mas a gente vai ver que tem hora que dá uma bugada na nossa cabeça a ideia dele, porque é uma ideia difícil de, assim, é muito legal por isso, porque é difícil, né? Mas vamos lá. Quem foi George Berkeley? Né? Berkeley é um pensador que de dá destaque. Nome, inclusive, à maior universidade. Isso, da Califórnia, né? Da Califórnia. Nós vamos falar, eu vou mostrar aqui, e foi por causa dele, né? Olha só a importância do camarada, né? Então ele... Quase não foi ninguém, né? Quase ninguém, tranquilinho, né? É bom também lembrar aqui que ele é irlandês, então é um dos poucos aí, né, que vem da Irlanda. A maioria dos filósofos do Reino Unido eram ingleses, né, e ele nasce na Irlanda e nasce em Kilkenny. Eu tive a oportunidade, na verdade em 2011, 2012, falei aqui com vocês, eu estive na Europa, eu fiquei em Dublin, na casa de uma amiga, e minha amiga Sara tá na Inglaterra, hoje ela está na Inglaterra, e super feliz com essa minha amiga, viu? Nossa, ela Cara, é mó barato. O Ricardo é uma pessoa fantástica. Ele se separou e foi curtir a separação dele em Dublin, André. Eu me separei e fui para Osasco. Olha, eu falo com eu me separei e fui para Guaianazes, Ed. Quando eu falo, eu fui conhecer ali o maior voo livre da cidade, do mundo, que é a ponte de Osasco. Fui conhecer o Grêmio Osasco. Eu também, eu vi a inauguração da estação nova de Guaianazes. Está pensando que não é para qualquer um, não. Quando eu digo que Deus ele não faz acepção de pessoas, e isso é bíblico, viu, pessoal? Ele não faz acepção de pessoas. A Gabi está aqui, não me deixa mentir. A Gabi, que é uma conhecedora das Escrituras, isso né, não faz acepção de pessoas, mas ele tem uma pequena quedinha por mim. Não é possível. Ele gosta só um pouquinho a mais da minha pessoa, viu? Porque, olha, acontecem umas coisas na minha vida que é inexplicável. E isso foi... Porque você merece, meu irmão. Você já salvou muitas vidas e foi instrumento dele durante várias vezes. Gratidão. Então, isso nesse caso, queridão, você também merecia ir para Dublin, porque você é idem, viu? Não, mas Osasco é legal também. É logo mais. Daqui a pouco em Osasco tem uma avenida chamada Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, isso é verdade. Melhor que lá. Ricardo, continua aí, Ricardo. Começou a falar do Corinthians. Interessante, né? Essa minha amiga, ela até você, Divaldo. Ela é formada em marketing e trabalhava no marketing aqui da Imbi Morumbi. E ela, em 2010, ali 2011, não, antes um pouquinho, em 2009, por aí, 2010, ela ganhou um tipo desses pique do Itaú, que vende, sabe esses previdências lá? E é verdade, viu? Isso daí existe. Eu não sei quantas pessoas ganham, mas a minha amiga ganhou. E aí ela ganhou em torno, acho que de 20, 30 mil reais num dessas previdências, e ela abandonou tudo aqui para ir estudar 6 meses em Dublin o inglês. Então ela ia ficar 6 meses lá e ia voltar, pegar uma expertise, né, e também desenvolver um pouco a língua. E chegando lá, ela fez os 6 meses, mas aí não deu para aprimorar como ela gostaria, e ela conseguiu renovar o visto dela, e ela foi trabalhar de babá. E ela só conseguiu, inclusive, renovar o visto, porque ela conseguiu um trabalho, e ela começou a cuidar de uma criancinha chamada Meg, uma loirinha, uma coisa mais linda, que morava num castelo lá em Dublin.
E aí ela acabou ficando por lá, teve muitas dificuldades, né? O brasileiro fora tal. E hoje, eu estou contando essa história até para resumir um pouco, ela montou uma empresa e é uma das maiores vendedoras de calça legging lá na Inglaterra. Ela tem uma marca dela de um modelo específico de leg que ela desenvolveu e tá ganhando um monte de dinheiro lá, que legal. E aí, nessa época, ocorreu essa questão do meu divórcio, e aí ela falou, Ricardo, vem para cá. Lembra que 2011, 2012, por isso que eu falo que é legal a gente falar disso, o dólar, né, até parece que a gente está falando em outro planeta, em outro mundo, mas o dólar estava R$ 1,60, R$ 1,70, e o euro não chegava a R$ 2. A Libra tava 2,15, assim. E aí foi muito legal. Eu fiquei 40 dias lá na casa dela. Aí fiquei em hostel, é muito bacana. E aí eu visitei Kilkenny porque ela tem umas amigas que moram lá em Kilkenny, que é onde nasceu o Berkeley. Ele nasce em março, ele é o primogênito, né, de alguns filhos, não sei quantos filhos a mãe chegou a ter, mas muito recentemente, ele, na verdade, são mais de 5 filhos. Acho que com ele é 6 filhos, alguma coisa assim. Ele foi educado nas proximidades ali dessa cidade chamada de Kilkenny, ingressou aos 15 anos num colégio lá que é tradicional, mas aos 16 para 17 anos ele já vai para o Trinity College de Dublin, que é assim uma estrutura. Tive a oportunidade de visitar lá, é fantástico esse colégio. Lá ele estuda matemática, filosofia, lógica e, sem dúvida nenhuma, os clássicos, né? Então ele tem contato com os clássicos e ele se torna doutor, né? Era um outro termo que era usado na época, não era bem doutor, nesse mesmo colégio, e dali ele começa o seu projeto filosófico, né? Por exemplo, em 1709, ele já publica um projeto filosófico, ele já começa a ter alguns projetos filosóficos, alguns ensaios, né? E ele fala sobre a teoria da visão. E é muito louco essa teoria da visão, porque depois ele vai desenvolver isso na filosofia dele, porque ele vai dizer o que sobre a visão? Que a visão nós vamos treinando ela, né? Então, na medida que eu vou caminhando em direção, por exemplo, a um carro, cada vez que eu vou chegando mais próximo desse carro, esse carro ele toma uma dimensão maior, né? Então ele vai ficando maior. A mesma coisa quando você vê um avião, né? Então, se você vê um avião distante, você vê ele menor do que a palma da tua mão. Mas quando você está próximo dele, você enxerga ele numa dimensão maior. Isso é importante. Aqui está bem simples, é lógico, né? Eu estou distante, eu vejo menor, eu estou mais perto, eu vejo maior. Mas nós vamos ver que isso vai desenrolar na filosofia materialista dele, né? É interessante que ele vira um pastor anglicano e como pastor anglicano é que começa essa defesa dele, essa apologética. E aí eu já trago um slide aqui e eu vou perguntar aqui para a Deia, que tá aí. Vamos ver. Ô, Deia, o mundo existe? Olha, só por hoje eu queria que não fosse de verdade. Eu queria ter achado um interruptor para desligar e falar assim, nossa, que pesadelo horrível que eu tive. Mas poderia, tipo, aquelas coisas assim de acabar a energia do mundo inteiro, né? E aí o dia não ter acontecido, né? Exato, a gente fala, nossa... Odeia, pensa diferente. Só por hoje você venceu mais um dia ruim. Só por hoje acabou. É verdade, é verdade. Só por hoje. Eu aprendi também, Deia, que é assim, que os problemas, as dificuldades, né, e os obstáculos da vida, eles sempre estão prontos a nos ensinar, né? Eu sempre vou estar aprendendo.
né? E isso me cria uma casca mais grossa, uma pessoa mais forte, né? Me ajuda a olhar adiante, né? E isso é a mais pura verdade, né? Então, isso que o Ed disse aí é real. Vamos lá, vamos continuar aqui. Lu Koch, o mundo existe? Então, eu sempre lembro, né, de Hermes Trismegisto, que fala que tudo existe no mental, né? Que tudo é do mental dele. Então, eu me entendo aqui, me vejo aqui, mas não sei se eu existo em outro lugar também, se tem lá um paralelo, sei lá. Que legal! O senhor lançou? Dentro da realidade que a gente vê aqui, a gente acha que sim, mas eu não sei. A mina lê Hermes Trismegisto. Você viu aí? Sacou o Hermes Trismegisto. Legal. É muito parecido. É parecido com o que Berkeley diz. É até próximo, né? Tudo e aí, que Aline? está no alto é como que está embaixo. O que você acha? O mundo existe? Eu espero que sim. Seria muito esforço para nada. É uma crença, então? Você acredita só? Você acredita? Por que você acredita? Por quê? Porque como é que eu vou confirmar só eu, sozinha? Não dá? Aí eu acredito. Isso aqui é real. Existem algumas características para você dizer que ele existe ou não? Considerando a questão de que tudo é palpável e que eu consigo pensar e sentir que eu estou aqui, que as coisas ao meu redor existem, a princípio, esse sensorial me diria que sim, que isso aqui tudo é real, que isso existe. Agora, até que ponto não é a tal da Matrix que você sempre fala? E se essas coisas não existissem, então, se essas coisas não existissem, aí possivelmente o mundo não existiria. Mas os egípcios dizem que, na verdade, o que a gente vê aqui nada é real, que o que é real é quando a gente parte, né? Quando a gente faz a passagem, porque é por isso que eles se preocupam tanto, né, para eles, naquela época lá dos faraós e tudo mais, a passagem era simplesmente uma continuação. Então, você estava aqui, eles cuidavam do que estava aqui, mas eles cuidavam também do que eles teriam, do que eles imaginavam que teriam pós-morte. Então, para eles, o que existia não era o que a gente vê aqui, né? Era algo muito mais sutil. Perfeito. Você concorda, Paniago, ou discorda? Sim, eu tenho um pensamento meio... Eu não sei se vocês vão ter o mesmo pensamento, é meio extremista, assim, não sei dizer. Mas eu acredito muito na teoria do Platão sobre dois mundos, sabe? Na questão, tipo, o mundo que a gente vive é um mundo falso, assim, que na realidade eu acredito que todo mundo esteja tendo um surto coletivo e o mundo não existe, é só um surto nosso, e que uma hora a gente vai acordar e vai estar no mundo perfeito, assim, não das formas, mas um mundo real mesmo, assim, aí a gente vai olhar e pensar, caraca, é o mundo real mesmo, mas acredito que esse mundo que a gente vive é um surto coletivo. Beleza, boa. Foi só para esquentar isso aí. Começamos com as mulheres, depois as próximas perguntas a gente vai para os homens, né? Mas beleza, olha só, deu uma boa reflexão, né? E ele vai dizer aí, nós vamos ver mais para frente qual que é a ideia dele, se o mundo existe ou se não existe, ou como existe, tá bom? Mas vamos seguir aqui, tem um pouquinho mais da obra dele. Ele concorda, como eu disse, e discorda de algumas coisas do Jorge Jesus, certo? Do técnico do Flamengo, aí do John Locke. Por quê? Porque para ele, o mundo para Locke também é imaterial, né? Segundo o conceito de Berkeley. Mas é um pouco diferente, porque para Berkeley eu preciso, lembra que o Ed falou, das coisas para que eu possa determinar. Ele vai falar assim que não há necessidade das coisas, né? Ele pensa um pouco, mas para eu dizer que só que essa garrafinha existe, eu não preciso dela aqui comigo. O Berkeley, o Jorge Jesus, né, o Locke, já vai dizer que sim. Então, eles têm ali
um contraponto, mas isso gera muitas polêmicas dentro dos estudos dele, porque, diferente de Locke, ele é um pastor anglicano. Ele está dentro da igreja, né, dizendo que a matéria não existe. Inclusive, a matéria está levando as pessoas ao ateísmo, está levando as pessoas a negar aquilo que a fé propaga. Então, ele com esse pensamento de que o mundo, e principalmente o mundo europeu, né, ele está perdido, ele está distanciando das coisas de Deus. Esse materialismo, essa ideia que o Locke traz também, desse conhecimento até mais empírico, está levando as pessoas à descrença. Então, o que ele faz? Ele fica, inclusive, até um momento muito triste com isso. Ele vai para Londres, inclusive, nesse momento. Em Londres, ele conhece um irlandês também chamado Swift, que leva ele e fala: Berk, calma aí que você está com as ideias meio desconexas, aí, meio perturbada e tal. Não é assim também. O ateísmo não está tão forte com esse materialismo, afirmando a matéria das coisas e tal. Eu acho que seria legal, de repente, você, né, pensar em alguma outra coisa, de repente, sei lá, fazer uma viagem, propõe assim, né, tirar meio que de cena para ir pensar diferente, e aí realmente ele toma uma atitude, e a atitude dele, ele fala assim, vou esquecer a Europa. Depois desse bate-papo aí, ele esquece a Europa, ele acha que a Europa vai se afundar num abismo ateístico, num abismo de questionamentos sobre Deus, e aí ele pede a ajuda dos ingleses para ir fundar, né, um projeto educacional na América, para educar e para evangelizar os índios da América. Alguém chamou aí? Alguém perguntou? Não? Não. Então vamos lá. E aí, veja vocês, no outono de 1720, né, ele ali segue esse caminho e ele vai para o Triângulo das Bermudas. Então, o projeto de fundar o colégio, né, na ilha lá das Bermudas foi patrocinado no início por alguns amigos que ele tinha. Veja só, o cara pirou de vez, achou mesmo que a Europa não ia dar certo e fala assim, eu preciso ir fazer um trabalho evangelístico com os índios. E a sua ideia era de que realmente ele precisava de uma outra civilização, de uma outra forma de pensar as ideias, e aí ele vai lá para o Triângulo das Bermudas, né? Ele fica 3 anos aqui nessa região, mas o que acontece? Ele ficou esperando subsídios lá do governo inglês, irlandês, que estavam prometendo enviar grana para ele. Essa grana não chega, e aí o projeto miou. Em 731, ele já volta para a Inglaterra. E esse caminho, né, de volta para a Inglaterra é onde ele deixa esse grande legado para os americanos, né, e que ele diz que fala que o caminho do império começa no Ocidente e a partir das Américas, né? Então, por isso que, inclusive, nós vamos ter aí, inclusive, o Bertrand Russell, que é um linguista aí fantástico, que é da filosofia existencialista, ele tem um verso que ele diz assim, né? Foi por causa de Berkeley, né, que nós temos, né, a cidade, como o Ed disse aí, através desse pensamento dele, desse verso que o caminho do império começa pelo Ocidente, e que a cidade de Berkeley, na Califórnia, tomou o seu nome. Nos 3 anos que ele teve por lá, ele comprou, inclusive, uma fazenda na região, construiu uma casa em Berkeley,
né? E publicou um livro, inclusive, lá em 1732, por aí, tá certo? Em 34, nesse retorno, veja bem aí, ele já é nomeado bispo da diocese de Cork, né? E que são bem próximos ali, Cork, Cloyne e Ross. São 3 pequenas cidades e que ele acaba tocando ali, ele volta, as ideias já estão mais no lugar, e aí, em 1752, ele transfere-se, né, um pouco da vida dele aí para Oxford. Olha só, né? Olha a caminhada do homem, né? E lá em Oxford, ele aos poucos, né, ele vai falecendo, ele fica pouco tempo, porque em janeiro de 1753 ele morre, né, deixando aí um diário póstumo, né, que ele vai escrever sobre esse desejo dele de evangelizar a América e principalmente os indígenas, tá certo? Aí nós vamos aqui para o pensamento dele e a gente já vai começar com a ideia do ser é ser percebido. Então, isso é o mais conhecido, né, do Berkeley, o que todo mundo fala sobre ele. Espetacular, né? Que é espetacular, exatamente. E que ele vai dizer, e aí nós vamos usar aqui, eu vou até usar como exemplo, uma árvore. Geralmente é o exemplo que é usado, né? Ele vai falar assim, eu só consigo conceber a árvore, né? Imagina uma árvore na sua frente. Então você só consegue conceber aquela árvore se ela estiver à sua frente, se ela estiver ali. Só que a grande crítica que se faz aí desse ser percebido é o seguinte, e se a árvore não estiver mais lá? O que acontece? Ela deixa de existir? É a questão do mundo aí, né? Então eu preciso do mundo para eu dizer que ele existe. Isso quer dizer, se eu não ver mais o mundo, ele já não existe mais, né? O que vocês pensam? Se você não está vendo a árvore, ela deixou de existir? Não. Ela existe. Ela existe. Aquela ou qualquer outra? Aquela e as outras, né? As que eu acredito que existam. Então, boa aí. Tá vendo que nós entramos sempre numa ideia de crença? Ele vai dizer que ela não existe. Aí eu falo assim, mas por que ela não existe? Em algum lugar alguém vai estar vendo a árvore? Em algum lugar essa árvore vai existir? Ela até vai existir. Exatamente. Mas aí ele vai falar assim, é aquilo que a tua mente construiu sobre uma árvore. Né? Então, para ele, por exemplo, quando eu digo assim, vamos falar assim, eu conheço de fato, ele vai falar sobre as ideias abstratas. Esse é o grande ponto aqui, as ideias abstratas. Por exemplo, quando eu falo assim, eu conheço quem é o homem? Eu não consigo falar sobre o homem. Não consigo falar sobre o homem. Eu consigo falar, por exemplo, sobre o Reinaldo, que é homem. Mas eu estou falando sobre este homem. Este homem aqui. Sobre o homem, que é uma ideia abstrata, eu não consigo, porque eu só crio ideias sobre homem. Mas eu não consigo. E essas ideias, através das nossas... E aí vai conjugar aqui... sobre as sensações também que ele trabalha, porque as sensações, ou um conjunto de sensações, vão me ajudar a criar algumas coisas que estão na minha mente. Então, por exemplo, a percepção que eu tenho de uma árvore e a percepção que o Reinaldo tem de árvore é diferente, a do Anderson é diferente, a da Déia é diferente, né? Ou seja, então, de fato, ela não existe. Porque ela é aquilo que eu criei na minha cabeça.
Então, para ele também, o mundo não existe. Olha que ideia muito louca para um pastor. Agora ele vai falar assim, que as ideias que eu adquiro e que eu percebo são ideias da percepção de Deus. Deus é que gera a percepção das ideias. Por isso que é fora. Não é louco isso? É fora. Tudo que tem dentro da minha cabeça e que é criado dentro de mim só pode ser criado por Deus. Ele é o criador das ideias. Né? O que é muito louco, né? Desculpa te cortar, Ricardo. Desculpa te cortar. Não, manda aí. Antes de conhecer você não existia para mim. Simples assim. Exatamente. E tem uma coisa muito louca, no ser é ser percebido. Eu te conheço, mas eu não posso afirmar que você existe quando eu não estou te percebendo. Eu não sei se você foi morto, eu não sei se você teve um ataque cardíaco, eu não sei se você foi abduzido por uma nave espacial. Então eu só percebo aquilo que está ao meu alcance. Por isso que ser é ser percebido. Então, aquilo que não está ao teu alcance não existe. Você não consegue conhecer. Né? Então, por exemplo, se eu falar assim, tudo que é abstrato para ele, na verdade, não tem como, na opinião dele, não tem como existir. Porque homem é uma extensão de cor, de altura, de peso, tudo isso. Né? Então, eu só consigo conhecer, por exemplo, o homem ou a mulher que está aqui perante mim. Então, se a gente falar assim, aquelas ideias, e eu até brinco com os alunos quanto a isso, e já acho que até falei aqui, que eu fico louco com essa questão de, tipo, essas revistas que são vendidas, não só essa filosofia de aeroporto, né, que se tem, as 7 maneiras de você alcançar a felicidade, 10 caminhos para o amor, as 10 mulheres mais sexys, ou os 10 homens mais gostosos aí. Isso não existe. E aqui eu sou Berkeley. Porque, para mim, quem é sexy é minha esposa, que aí sim, ela é percebida para mim. Eu estou em contato com ela, eu consigo pegar, eu consigo. Eu sei o cheiro, eu sei o gosto do beijo, né? Aí tudo bem. Agora, como é que eu vou falar que a outra é mais sexy, sendo que eu não tive esse acesso? Eu não beijei, eu não peguei, eu não sei o peso, eu não sei. Não tem como. Então, isso para ele é falacioso. Então ele contesta, inclusive... É por isso que nós não podemos dizer que neste momento, às 8:55 de quarta-feira, dia 11, um galho de árvore caiu no rio Amazonas. Se ninguém estava lá para ver esse galho caindo, ele não caiu. Se todos os homens deixarem de existir, o mundo deixa de existir, porque não haverá ninguém para contemplar. A partir do momento que eu morrer, o mundo deixa de existir, porque eu não estou mais aqui para contemplar. Eu sou muito amigo da Gabi, a gente brincava de médico, e a gente ficou 20 anos sem se ver. 20 não, 30, né, Gabi? 30 anos sem nos ver. Durante 30 anos... A Gabi, ela tá lá vendo o rabo do gato dela, uma cena é terrível. Né? Durante 30 anos, essa mulher não existia para mim. Olha que louco. E eu não existia para ela. Porque ser é ser percebido. Né? O que o Berkeley vai dizer? Ele vai dizer um negócio muito louco. Isso é muito louco. Anderson, tem como você afirmar agora que seu escritório existe? Não. Não tem. Não, até tem. Você vai usar a câmera. Você vai usar de novo os sentidos. Você vai perceber o escritório. Sim. Então, para Berkeley, isso é muito louco. A vida só existe dentro de mim. Por isso que o Ricardo começou perguntando para vocês
se o mundo existe. Existe. Cara, eu adoro esse filósofo. Deixa a gente bem reflexivo, né? Que ele vai dizer, por exemplo, olha só, sobre o conhecimento humano. O conhecimento humano para Berkeley, ele vai resultar de duas coisas, e essas duas coisas são totalmente distintas e heterogêneas. Por exemplo, ele vai dizer que existem os espíritos. Ele vai falar sobre os espíritos. Os espíritos são substâncias para ele ativas, olha que louco, indivisíveis, incorruptíveis, e existe as ideias, que são paixões inertes, transitórias, perecíveis. Ou seja, a busca, o espírito é propriamente, olha aqui como ele vai chegando, o espírito é propriamente o ser, né, o sujeito que percebe as ideias, as quais não podem existir a não ser em uma mente que as percebe. Então, todas as ideias não são mais para ele do que sensações. Ele vai trabalhar muito com isso. Então, as nossas ideias são sensações e os nossos sentidos nos informam apenas essas sensações. Eu vou explicar um pouco mais essa questão dos sentidos ainda, né? Ou seja, mas de nenhum modo a existência das coisas ocorre fora da nossa mente. Portanto, não existe nada fora daquilo que é percebido pelo espírito. Ou o que ele chama de ser, né? O que é ser percebido. Mas é esse espírito, é o sujeito que é indivisível, que é incorruptível. E quem é esse espírito maior? É Deus. É ele que faz eu perceber as coisas. E eu consigo perceber e só percebo porque eu tenho essas sensações do espírito que ele remete a mim, né? Ou seja, as ideias aqui, ó, elas vão derivar dessas sensações. Por exemplo, a visão. A visão eu consigo, né, enxergar, eu vejo, eu consigo materializar algumas coisas. Através da minha audição eu escuto sons, né, os sons que são importantes, pelo nariz, né? Eu vou sentir o odor, pela boca o paladar, pela mão eu consigo, né, ter a percepção dessas coisas. Ou seja, aqui para ele, agora, esses sentidos, ele provém das nossas sensações. E quando nós vamos juntando, por exemplo, a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar, eu vou começando a perceber as coisas. Eu preciso das sensações para perceber as coisas. Quer ver um exemplo aqui, ó? Opa. O que vocês veem aqui? Uma maçã, não vê? É uma maçã, tá aí. A maçã, pessoal, ela é um conjunto de percepções que repetem-se juntas com frequência. Quando nós associamos esse conjunto de sensações, nós falamos maçã. Qual que é o conjunto? Ela tem uma cor, ela é vermelha. Ela tem sabor. Eu consigo pegar. Quando esse conjunto de percepções eles passam a se repetir frequentemente, eu tenho essa associação de perceber algo. Ou seja, se esse conjunto de sensações não repetir-se consequentemente, né, com frequência na minha mente, eu não saberia que isso é uma maçã. Eu não conseguiria afirmar que isso é uma maçã. Então, através, né, desse... E aí a gente vai treinando, a gente foi treinando isso. Alguém ia perguntar? Eu ia comentar que isso faz todo sentido para mim. E legal. Isso eu entendo como uma questão dessa vibração no sentido de energia. Essa energia, ela se condensa em determinados locais e ela se manifesta, ela mostra essa forma que cada um reconhece de um jeito diferente.
Por exemplo, o nosso corpo é a mesma coisa. A gente reconhece o nosso corpo por todos esses sentidos que nós falamos, mas se a gente fosse, por exemplo, utilizar um equipamento ultra potente para verificar a nossa pele, os nossos poros, e ele fosse cada vez mais profundamente, a gente poderia conseguir ver que a gente tem toda uma energia que faz com que essa massa esteja próxima, assim como a maçã. Mas entre todos os poros, todas as células, existem distâncias entre elas. Existe um distanciamento que, se houvesse um equipamento que a gente pudesse ver, ele poderia mostrar que passa de um lado para o outro, que toda a vibração, a energia está ali, e ela se mostra dessa forma que a gente reconhece. Mas se a gente ampliasse isso muito mais, ela estaria tudo separadinha, uma próxima da outra, se juntando como uma forma de energia que a gente reconhece dessa forma. Perfeito. Você, por exemplo, você me ouve, Reinaldo? Estou te ouvindo. E você me ouve através do quê? Estou com um fone de ouvido, um aparelho que propaga a sua voz aqui, que chega até o meu tímpano aqui. E isso é um som. Isso a gente reconhece como um som. Como um som. Perfeito. Aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer que, na verdade, o som não existe. O que existe, Reinaldo, é este som. Esse que eu não consigo falar, por exemplo, sobre som. Som é abstrato, é muito maior, é fora. Agora, este som eu consigo afirmar. Da mesma forma, essa maçã aqui, essa cor vermelha aqui, cor vermelha para ele não existe. Existe este vermelho aqui. Este vermelho. Né? Então, é desta cor, ou que tem esta tonalidade. Né? Então, isso é o que faz as sensações, ou esse conjunto de sensações, mas aí vai muito ao encontro do que você diz, porque ele vai falar que é singular. Este som é singular, esta tonalidade é singular, este homem, né, o Oed é singular. Por quê? Porque a ideia do platonismo e a ideia também do materialismo é que tudo são ideias. E para ele já não pega isso aí, né? Porque eu preciso das coisas, e esta coisa, não é das coisas abstratas. Certo? É uma específica que está acontecendo agora, nesse exato momento. Perfeito, né? Por que não existem as ideias abstratas, vai dizer ele? Né? Porque toda ideia com efeito é apenas sensações. Né? Então, toda sensação, ele vai dizer, é singular e não abstrata. Eu não posso ter a ideia de triângulo se não penso simultaneamente. Ele até usa esse exemplo, num triângulo escaleno, em um triângulo isósceles, né? Ou num triângulo equilátero. Então, ele vai falar assim, muito, né? As ideias abstratas são ilusões. Ele usa essa frase aí. É ilusão, é uma ilusão as ideias abstratas. E ilusões perigosas, que pode te enganar, pode te levar ao erro. Que induzem, ele vai falar assim, é uma indução, né? Ou seja, as ideias abstratas, ela vai te induzir ao erro. Então, ela te induz porque as pessoas, né, passam a entender que aquilo é real, que é verdadeiro. E não é. Não é real, não é verdadeiro. Essa é a questão. Quando eu falo assim, né? Então, ó, tem aqui essa imagem, né? A gente podia pensar aqui em amizade, né? Amizade. Para ele, amizade é abstrato. A não ser esta amizade. Aquela que eu consigo perceber, aquela... Né? Então, por exemplo, esses 30 anos que o Ed ficou aí realmente não existiu amizade, não existiu nada, né? Não tem como. Agora que estão novamente em contato, passou a existir, passou a ser percebido. Né? Então,
Isso é fantástico nele, né? Ele é um dos grandes críticos da escolástica, ele também bate aqui na escolástica, que ele vai falar, inclusive, que a escolástica que levou a Europa a um profundo abismo da descrença. Ou seja, a escolástica, nós vimos aí em algumas aulas anteriores, que é ela que propagava a fé, aliás, ela que doutrinava, ela que, né, era sempre um anexo da igreja, então tinha sempre uma escola ali do lado da igreja, como tem até hoje. Né? A gente vê várias igrejas que têm escola junto, mas ele vai bater na escolástica. Ele vai dizer que, na verdade, o que a escolástica fez foi acabar. Por quê? Porque ela levava a essa ideia materialista, né? de que as coisas existem de uma forma até abstrata e tal. E aí ele vai dizer que o grande problema da igreja e da concepção de Deus foi a escolástica. Por quê? Porque ela gerou tudo isso aqui para ele, ó. Ela gerou o ceticismo, ela gerou o ateísmo, ela gerou a base materialista, né? A ideia, e aí ele vem, né, com a ideia de Newton, dos atomistas, que esse negócio de matéria e movimento, leis mecânicas, para ele nada disso aí funciona. O que existe um mundo que são as percepções, que apenas as percepções que nós temos das coisas, e que essas percepções quem criou foi Deus, e criou na nossa cabeça. Agora, é louco isso, né? Para que, de fato, ele tenta essa demonstração, né? Ele é muito avesso a essa ideia dessa base materialista, né? E, então, ele vai falar um pouco aqui nessa questão de Deus aí, né? O que é uma realidade espiritual e o que é o intelecto humano. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, com a eliminação da matéria, né, então ele eliminou a matéria não existe. O que existe? Existe o espírito, ou o que nós poderíamos chamar de alma do homem. Ele vai falar sobre alma. Veja que é um lado bem espiritualista aqui mesmo dele. E esse lado dele da realidade espiritual e do intelecto humano é o projeto apologético de Berkeley. Né? Aqui que encontra-se a estrutura do pensamento dele. Então, como que ele completa isso? Né? Como que a presença de Deus se demonstra nesse universo de Berkeley? Então, ele vai falar assim, ó, existe o espírito humano, certo? E o espírito humano é um ser simples, né, ativo, mas enquanto ele percebe ideias, que ele vai chamar aqui de intelecto. Né? Então, quanto produz as ideias, enquanto o nosso intelecto está produzindo ideias, ou ele fala um pouco sobre vontade também, né? Entretanto, ele vai falar assim, até onde eu posso ver, né, essas palavras vontade, intelecto, mente, alma, espírito, né? São tudo coisas assim que é difícil de a gente afirmar também. Então, quando eu não consigo afirmar isso, eu vou dizer o quê? Tudo isso, essa parte, ela é Deus. É ela que forma Deus. É algo que o espírito, né, ele concebe através de uma mente que é plantada por Deus em nós. Então, o que é Deus para ele, de fato? O que vai ser Deus aí? Na realidade, vai dizer ele que Deus é uma outra vontade, ou seja, um outro espírito que só ele pode produzir as ideias percebidas em nós. Mas até aí também não basta tanto essa ideia de Deus. Né? Ele trabalha um pouco com as leis da natureza, ele não descarta, e aí ele é até lockeano, vamos assim dizer, né? Mas ele vai falar que
Aí ele começa a usar um pouco essa questão, por exemplo, da estabilidade. Por exemplo, assim, existe uma estabilidade do universo? Existe uma estabilidade. Nem sempre é estável, mas existe uma estabilidade. Então, se existe essa estabilidade na minha imaginação, se existe uma ordem, né? As coisas têm uma ordem, as coisas têm uma coerência, né? Então, essa estabilidade, esta ordem, se a gente puder chamar isso aí, e esta coerência é Deus. Se existe ordem, se existe coerência e estabilidade, existe Deus. E Deus é isso. Ricardo. Pois não. Não sei se você já leu alguma vez ou não, mas o grande empresário Henry Ford, ele dizia algumas coisas. Ele dizia que essa questão das ideias, essa questão que muita gente diz que o universo conspira a nosso favor para que algumas coisas aconteçam e tudo mais, o Henry Ford dizia que toda essa coisa é uma questão de energia, mas ele chamava isso de corpúsculos espirituais. De alguma forma, essa energia, esses corpúsculos espirituais, que aí eram essas ideias que vinham, que você captava, trabalhavam com essa energia, com essa vibração, enquanto você estava pensando naquilo e recebendo aquilo e querendo colocar em prática, para que ela se manifestasse. E aí você manifesta uma ideia através dessa coisa chamada corpúsculos espirituais. Era assim que Ford chamava. E ele dizia que a maioria das coisas que ele criou, das ideias que ele teve de produção e da linha toda, e aquela coisa toda que a gente conhece sobre Ford, veio dessa questão de corpúsculos espirituais. E ele até responde isso numa entrevista para uma pessoa que falava que em determinado momento ele era pobre, né? Ele criar tudo aquilo, se ele era uma pessoa pobre. Ele falava que não. Que, na verdade, ele já tinha com ele essa questão desses corpúsculos espirituais, que eram todas as ideias, e que, trabalhando isso, ele simplesmente fez... É muito louco, né? É por isso que Ford foi... Ford, nesse sentido de que, Ricardo, em determinada ele usou essa ideia e fez se manifestar. Apenas se manifestou, mas não é que exista. Você viu as duas perguntas do Edivaldo no chat? Putz, não vi. Deixa eu pegar aqui. Ele está dizendo aqui que Descartes foi provocado na concepção de Berkeley e que, sendo assim, o conhecimento humano é o conhecimento de ideias e não de fatos. É isso? É isso mesmo. Tá? Para ele, essa é a ideia. Conhecimento humano é o conhecimento de ideia. Para ele, aliás, fatos não existem. Ele tem essa... Lembra que a gente falou, inclusive, Descartes são os fatos, né? Os fatos é o que importa. E o Berkeley já não trabalha com essa ideia dos fatos, né? Ele trabalha com as ideias mesmo, né? Nosso conhecimento, ele vai falar, inclusive, exatamente isso. Por isso, Edivaldo, que ele é conhecido como empirista e materialista. Empirista e materialista. Ou seja, a matéria, para ele, é apenas suposição. Então, naquele livro que eu apresentei dele aqui, ele vai trabalhar isso aí, Edivaldo. Quer ver? Nesse aqui, ó. No tratado... Cadê? Aqui, ó. No Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, que é a obra mais conhecida dele. Na primeira parte, ele vai indagar das causas principais, né? Por exemplo... do que as ideias e tal, e que foi erro, inclusive, de Descartes falar sobre essa situação dos fatos, né? Então, para ele, realmente, nosso conhecimento é conhecimento de ideias, né? Ou seja, e aí vem aquilo que aí ele vai apregoar de Deus. Eu não conheço o fato em si, eu conheço a ideia, mas a ideia, quem me apregoa é Deus. Então, realmente, é exatamente isso aí que você colocou. E está nesse livro aí dele, essa concepção. Vamos lá que eu vou passar por... As ideias criadas, né? E essa existência de Deus é um pouco do nós. Agora, Deus é quem produz em nós essas ideias. Nós falamos aqui, dentro ainda dessa parte, acho que é legal a gente esclarecer mais um pouco.
ele é meio confuso, assim, mas ele vai falar assim, que sobre essa estabilidade, sobre essa ordem, né? Por exemplo, sobre a vontade também que ele fala, né? Algumas coisas, por exemplo, vai contra a minha vontade, né? A não ser que por exemplo, se eu acordo pela manhã, né, e abro a minha janela, eu não tenho como não ver a luz do dia. Né? Então, aqui vai contra, por exemplo, a minha vontade aqui é pequena perto disso, porque a luz do dia vai estar aí. Eu posso fechar a janela, posso fechar os olhos, mas a luz do dia vai estar lá. Então, ele vai falar um pouco sobre isso. Agora, quem é essa razão? Né? Quem é essa estabilidade? Quem é essa ordem? Quem é essa coerência? Deus é a razão que explica essa estabilidade, esta ordem para ele e esta coerência das ideias. É Deus quem suscita em nós as ideias segundo regras fixas, vai dizer ele. Né? E isso não dá, isso não nos dá, segundo ele, capacidade de previsão. Eu não consigo prever porque Deus coloca as ideias. Ele coloca e pronto, né? Que nos coloca, por exemplo, em condições de regular nossas ações segundo as necessidades da vida. Não consigo também. Isso aí está fora de mim. Então, é difícil, né, de a gente pensar. Então, é até muito louco que parece, dentro do que ele fala aqui, que as nossas ideias, portanto, deveria estar como, então? As nossas ideias só poderiam estar armazenadas em algumas prateleiras em nossa mente e elas exibem, ou vão exibir, né, um funcionamento coerente e uniforme quando o que acontece? O conjunto das percepções. Então, cada vez mais que eu vou percebendo, o que ele vai dizer com esse conjunto das percepções também, um outro exemplo é legal, que ele vai dizer assim, por exemplo, eu estou aqui no meu prédio, e aqui passa uma avenida, né, uma avenida bem movimentada, inclusive pela manhã. Então, agora é mais tranquilo. Mas vamos dizer que está vindo uma moto aqui agora, né? Então, eu coloco aqui a minha audição, meu ouvido aqui para fora da janela, e aí o barulho da moto está bem distante. E aí, enquanto ele vai se aproximando, eu vou ouvindo esse barulho mais próximo de mim. Ele vai dizer que nós vamos treinando a nossa mente, que vai chegar um dado momento que eu não vou precisar mais colocar o meu ouvido para fora da janela para eu ter essa percepção se a moto está longe ou se a moto está muito próxima. Por quê? Porque as ideias que estão nessa prateleira aqui da minha mente, né, que estão organizadas aqui, ela vai juntando as coisas e vai formando aquilo que ele entende como percepção das coisas. São 9h20. Eu acho que Berkeley, aqui o que a gente tem, né? Eu queria inclusive fechar. Tem o Russell, né? Ele estuda muito Berkeley. Vixe, né? que minha aula tá muito louca, cara. Vocês não percam, não percam. É Hume agora, né? É Hume, né? Fala sobre Hume. David Hume. Nossa, mano, vai ser legal. Nós vamos falar sobre amor. Aí, ó. Sobre love, 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 all we need is love. Separei um filme aqui para Luciana Koch. Opa! Separei aqui um filme para Deia, para Vitória Paniago, para Aline File. E ele tá empolgado hoje, hein, Anderson? A Gabi não, porque ela dorme. Não, a Gabi tá aí firme e forte, ó. Porque hoje ele não tá fácil não, amigão. Hoje ele tá uma empolgadíssimo. Hoje ele tá uma mescla do Carlos Alberto com o Didi. O pior é que
Essa foi boa, hein? Jesus Deixa eu já amado, passar hein? o host para você aí, amigão. Peraí, mano, que o meu Para computador você travou. arrebentar aí com o David Hume. Calma aí. Isso é uma aula legal, muitas coisas legais. Deixa eu ver. Chegou, passou aí, né, Ed? Então eu vou fazer o Não seguinte. sei, cara, travou meu computador. Eita, beleza. Tô tentando destravá-lo. Deixa eu dar um stop recording